Boa tarde a todos. Tendo em vista o recesso, temos agora 5 minutos. Vamos dar continuidade à 40ª sessão virtual, ordinária virtual da 4ª Câmara. Vamos para o julgamento do nosso terceiro processo de pauta hoje. É o processo de número. Tem 2 processos da Magazine Luiza. Eu indago, os 2 são da relatoria do Dr. Michel. Pode ser julgado em conjunto, doutor Michel? Senhor presidente, eu entendo que sim. Tem uma pequena diferença na acusação e na defesa, mas é pequena mesmo. Eu faço a referência a isso e a gente pode apreciar as duas ao mesmo tempo, imagino eu. Doutor Rafael. Sem objeção, presidente. Então, vamos julgar o processo de número 13516/2018, auto-infração 2017-23798, e o processo 13514/2018, auto-infração 2017-23799. Ambos têm como recorrente Magazine Luiza, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Ambos foram julgados procedentes e a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra o conselheiro relator, doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações a todas e a todos. Sem mais delongas, o primeiro processo, senhor presidente, versa sobre o 2017-23798. Ele versa, o auto-infração com esse número, versa sobre receber mercadorias desacompanhadas da devida documentação fiscal em 2013, a omissão de entradas. A autoridade fiscal atuante apontou como infringidos os artigos 127 e 131 do decreto do regulamento do ICMS e sugere a penalidade do 123.3A, item 1 da Lei 2.670, com a redação da 16.258. Forma ainda que, com base nos arquivos FD, elaborou o sistema de levantamento quantitativo de mercadorias. Constatou omissão de entradas e o levantamento quantitativo está detalhado no relatório totalizador do levantamento unitário de mercadorias, que está aí as folhas 9 a 38. Não tem CD e tem somente o termo, além do que já é exposto, o termo de conclusão e o termo de início de fiscalização. Bem, a autuada, entretanto, impugnou o auto-infração. Alegou nulidade por 2 motivos. O primeiro, que teria havido um imperfeito enquadramento legal dos fatos. A acusação afirma, segundo a autuada, amparada em dispositivos legais que tratam da emissão de notas fiscais e de inidoneidade do documento fiscal, ou seja, os artigos 127 e 131, que realmente foram os que a autoridade fiscal atuante suscitou, as quais não guardam, segundo a autuada, qualquer relação com o relato da infração imputada à reclamante. O segundo motivo da nulidade seriam os graves equívocos perpetrados no levantamento fiscal, por inconsistência na acusação, que levaria à falta de liquidez e certeza. Então, ele alega 2 pontos. O primeiro, o fiscal atuante, ao realizar o levantamento, considerou em duplicidade referidas operações, uma vez que computou tanto os cupons fiscais quanto as respectivas notas fiscais substitutivas. Para facilitar a demonstração do alegado, toma-se como exemplo o produto de código 2745435, o qual deve ser utilizado como filtro na coluna J da planilha denominada Saída Emitida 2013 e na coluna C da planilha denominada Cupom Fiscal 2013, para assim poder visualizar a citada duplicidade. Utilizando ainda do filtro do mesmo código de produto, pode-se observar na coluna M da planilha Saída Emitida 2013 que, em todos os casos, as operações dizem respeito ao CFOP 59 e 29, o caso de lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em SF. O segundo ponto trazido pela
autuada é que outra inconsistência encontrada pela reclamante é a inobservância das vendas realizadas através de kits, nas quais as entradas se dão por um código diverso do utilizado nas saídas. Para ilustrar a situação, com o próprio levantamento fiscal, remetemos o julgador para o seguinte caminho. Filtrando a coluna A pela cor lilás, na linha 734, encontra-se o produto Comp-Sync C13, que é, senhor presidente, na relação de que está anexa aos autos, ele é o último item da linha, o item da última linha das folhas 16. Aí ele fala, encontra esse produto, que nada mais é, segundo a recorrente, composto pelos produtos que constam nas 6 linhas acima. Com relação a esses produtos, observa-se que o levantamento fiscal considera que os produtos individuais, a CPU, o mouse, o teclado, a caixa acústica e o monitor, obtiveram saída, contudo, sem apresentar nenhuma entrada, omissão de entrada. Ao passo que o kit tem uma entrada, mas não tem nenhuma saída registrada, apesar de contar em seu estoque inicial com 2 quantidades e em seu estoque final com apenas 1. E pede também a improcedência pelos fatos apresentados anteriormente, ou seja, se não for os fatos suscitados, os 3 fatos suscitados aqui, se não forem causa de nulidade, ele entende que deve ser interpretado como causa de improcedência. Então, ele pede que o feito seja julgado nulo, ou improcedente, ou determinada perícia para corrigir os equívocos apresentados. Entretanto, o auto de infração é julgado procedente no julgamento singular, e como o auto de infração, a recorrente vai alegar que há nulidade do julgamento singular, eu vou ler aqui alguns trechos do julgamento, das suas razões. Abre aspas. Quanto ao argumento de nulidade da presente autuação em face do imperfeito enquadramento legal dos fatos, ou pela inconsistência no levantamento fiscal realizado, entende-se como incabível, pois em análise do relato do auto de infração e informações complementares, bem como relatório totalizador do levantamento unitário de mercadorias, apensos às folhas 2 a 5 e 9 a 38, verifica-se que o agente do fisco detalha o procedimento adotado, dando pleno conhecimento à empresa autuada dos motivos ensejadores da presente autuação. Fecha aspas, abrindo aspas novamente. Quanto ao argumento da nulidade por graves equívocos no levantamento fiscal, vale salientar, que o levantamento fiscal baseado no sistema de levantamento de estoque, o qual se amparou na ação fiscal, constitui-se um método investigatório devidamente previsto na legislação tributária, precisamente no artigo 92 caput da lei do CMS, vindo assim dispensar outros procedimentos de investigação, permitindo a demonstração da ocorrência do ilícito tributário e respaldou-se em dados recebidos através do SPED-FD. Portanto, neste caso, caberia à empresa autuada acostar aos autos elementos probatórios que possam comprovar as possíveis inconsistências eventualmente detectadas e, consequentemente, via elidir a acusação, o que não ocorreu no caso concreto. Fecha aspas. Abrindo aspas, quanto ao argumento da necessidade de realização de perícia, manifesta-se pelo indeferimento, pois entende-se que a perícia contábil destina-se ao esclarecimento de questões contábeis pontuais presentes nas provas carreadas pelo agente fiscal ou apontadas pelo contribuinte autuado em sua peça impugnatória, o que em análise dos argumentos de defesa conclui-se pela sua generalidade e a ausência na peça impugnatória de elementos probatórios concretos que suscitassem dúvidas quanto aos procedimentos adotados na autuação fiscal. Fecha aspas. Conformada com a decisão singular, a recorrente interpõe recurso ordinário, onde aduz basicamente as mesmas razões apresentadas lá na peça impugnatória. Entretanto, equivocadamente, ela passa a expor que o dispositivo indicado como violado, em vez de ser o 127 e o 131, ele passa a aduzir que era o 92, parágrafo 8º da lei do CMS, e acrescenta o pedido de nulidade do julgamento singular por ausência de enfrentamento dos argumentos aduzidos. Pede, então, a nulidade do julgamento singular, ou do feito fiscal, ou a improcedência do feito fiscal, ou ainda a realização de perícia para corrigir os equívocos apresentados.
Assessoria Processual Tributária, entretanto, afasta todas as alegações do recorrente e manifesta-se favorável a conhecer o recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento e confirmar a decisão de procedência. Quanto ao segundo processo, senhor presidente, ele traz uma pequena diferença. Trata-se de omissão de saídas. O dispositivo tido como infringido é o artigo 139 do Regulamento CMS, e ele sugere também, assim como na omissão de entradas, a penalidade do 123A, item 1. Também não tem CD, tem o relatório, que está aí as folhas 9 a 38 também, e o contribuinte autuado, na sua peça impugnatória, assim como no seu recurso, ele suscita nulidade, mas ele aduz, ora, lá ele aduzia criticando o artigo 127 e 131. Aqui ele critica o 139. Ele diz que o 139 refere-se à obrigação de exigir nota fiscal quando adquirir mercadoria, que não teria nenhuma relação com a omissão de saída. E também alega nulidade por falta de liquidez e certeza, mas dá outro exemplo diferente do exemplo trazido lá no auto de infração de omissão de entrada. No mais, senhor presidente, o processo é semelhante ao primeiro. É o relato, fico à disposição. Obrigado, doutor Michel. Quer dizer que o primeiro é a omissão de entrada, o segundo é a omissão de saída. Perfeito. Em ambos há um pedido de nulidade do auto de infração em relação à infração apontada, né? Isso, os dispositivos infringidos. Dispositivos infringidos e erro também erros na apuração, né? Lá no auto de omissão de entrada, ele diz que as notas fiscais, ou há uma repetição, segundo ele, a nota fiscal eletrônica que é emitida em razão da emissão de cupom fiscal, ela é usada duas vezes, é usada como cupom fiscal e usada como nota fiscal eletrônica, e já no auto de infração de omissão de saída, ele alega que, vou ler aqui, o fiscal atuante, ao realizar o seu levantamento, considerou em duplicidade diversas operações por ter alocado em uma única entrada, tanto que consta na coluna entrada de mercadoria, como na coluna entrada emitida. A coluna entrada de mercadoria são as notas fiscais emitidas por terceiro. E a coluna entrada emitida são as notas fiscais de entrada de emissão própria. Aí ele diz que tanto numa como na outra coluna estão a mesma nota fiscal. Bom, muito obrigado. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos, conselheiros, secretária. É o mesmo levantamento, metodologia idêntica em ambos os atos de infração, sistema de levantamento quantitativo de estoque, de movimentação de alguns itens que foram listados no levantamento fiscal. O recorrente traz no seu recurso a nulidade da decisão em primeira instância, porque, segundo ele, não houve um enfrentamento de todos os pontos da defesa. Ocorre, presidente, que, ao meu sentir, houve um enfrentamento por parte de todos os pontos da defesa. A defesa, na sua impugnação, ela levanta aspectos pertinentes à falta de clareza na acusação, que, segundo ela, a tipificação apontada não reflete aquela que consta da acusação, né? E ela defende também um equívoco na metodologia, porque entende que a metodologia não foi suficiente para comprovar a infração, e todos esses pontos foram abordados pela decisão de primeira instância, né? Inclusive sustentando a legitimidade do sistema de levantamento de estoque para comprovar tanto a omissão de entrada como a omissão de saída. Então, eu não vejo como pertinente acolher a nulificação do julgado singular, porque, na verdade, o que houve foi um julgamento em contrariedade
a tese defensiva, e isso não seja nulidade. E tanto é que, com relação aos pontos que foram trazidos pela impugnante na sua defesa, a julgadora singular sustentou no sentido da generalidade, entender que os argumentos são genéricos, entendeu, diferentemente do autuado, que as provas trazidas por ele sequer foram, na verdade, não trouxe nenhum elemento probatório específico que impugnasse o levantamento. Foi isso que a julgadora singular sustentou. E com base nesses fundamentos, rejeitou os pedidos dele, pedidos de perícia, né, ou pedido de improcedência, né. Então, com base nesses argumentos, conselheiro e presidente, eu vou opinar no sentido de que o pedido de nulidade da decisão de primeira instância seja afastado. Outros pontos trazidos pela defesa foram a nulidade, que eu entendo que seja aí uma falta de clareza da acusação, porque ele traz um erro na capitulação, ou seja, ele chega e diz, olha, a capitulação que foi estampada no auto de infração, ela não reflete a acusação, mas o que se observa é que isso não trouxe nenhum prejuízo à defesa, né? A defesa sabe do que está sendo acusado, inclusive traz em suas argumentações ausência de omissão ou divergência nos itens, ou seja, demonstrando que, de fato, entendeu do que estava sendo acusada e entendeu a metodologia que foi adotada no levantamento. E tanto é verdade que ela questionou justamente as entradas e a saída e as codificações. Então, com base nisso, eu também entendo que não houve nenhum prejuízo e o auto de infração está claro e permitiu o pleno exercício do direito de defesa do recorrente, razão pela qual opino pelo afastamento dessa nulidade que foi suscitada. Outro ponto seria a metodologia, que eu também entendo em conformidade com o julgador singular, que é uma metodologia que tem suporte legal e ampara a acusação de ambos os autos, tanto de omissão de entradas como omissão de saída. Consta de ambos os autos os relatórios totalizadores, então, com os códigos, então, tudo isso permitiu que a empresa, o autuado, trouxesse os elementos de prova e impugnasse de modo específico o levantamento e a acusação que lhe foi imposta. Então, presidente, eu, com base nisso, também entendo que o pedido de perícia foi formulado de modo genérico, pedido de perícia que não traz elementos consistentes no sentido de trazer algum tipo de fragilidade na acusação, porque não impugna especificamente o levantamento, e é por isso que eu vou opinar no sentido do conhecimento do recurso, mas no mérito opinar no sentido de que todas as nulidades foram suscitadas, inclusive a nulidade da decisão de primeira instância, da decisão singular, sejam afastadas, e no mérito pela confirmação da decisão singular, no sentido de acolher a acusação fiscal, presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o doutor Michel, em seguida, a palavra da faculdade aos demais. Tá sem áudio, Michel. Perdão, senhor presidente. Obrigado. No que concerne a nulidade do feito fiscal, que normalmente é o que nós primeiro observamos quando é suscitado, há um ponto estranho aqui nesses dois autos de infração. Ele não tem aqui impresso, e também não tem CD, a relação de entrada e de saída. Mas na defesa, já na impugnação, o contribuinte traz na sua defesa questões relacionadas a entradas, às informações de entrada e às informações de saída. Ele diz, em um auto ele diz, a nota fiscal, na coluna nota fiscal de entrada com nota fiscal de terceiro, tem a mesma nota fiscal da coluna nota fiscal com entrada de emissão, com entrada de nota fiscal de emissão própria, perdão. Então, ele conhece quais são as notas fiscais de entrada.
No outro auto de infração, ele diz, olha, tem uma repetição também aqui. Está sendo considerado tanto o cupom fiscal como a nota fiscal eletrônica emitida com CFOP de substituição de cupom fiscal. Ou seja, ele também conhece esses documentos de saída. E, ao mesmo tempo, ele faz uma série de conjecturas dizendo como é que faz para encontrar essas informações que ele está dando. Ele diz, faz o filtro na planilha tal, faz o filtro na planilha qual, faz o filtro na planilha tal. E não tem nenhuma planilha dessa também acostada nas peças de defesa, seja na impugnação, seja no recurso. Então, assim, me parece que o contribuinte teve acesso, não sei se durante a ação fiscal, não sei se na via que foi para ele, do auto de infração e dos anexos, ele deixa claro que teve acesso às informações de entrada e de saída. E na sua defesa, ele traz as informações, mas não traz a prova de que realmente há uma repetição de cupons fiscais e notas fiscais e uma repetição de notas fiscais de emissão própria e notas fiscais de entrada de emissão de terceiros. Então, assim, esse é um ponto que, não sei, talvez alguém entenda que possa levar à nulidade. Mas na minha compreensão, pelo menos analisando os fatos até o momento, me parece que não houve prejuízo nenhum. O fato de não ter nos autos, pelo menos na via que eu tenho aqui comigo, a relação de entrada e de saída, porque o contribuinte faz referência a elas tanto na impugnação como no recurso ordinário. Então, me parece, senhor presidente, que, no demais, o auto está claro e tudo que é imputado a contribuinte está no relatório totalizador, a quantidade de itens omitidos e os seus valores e o cálculo do crédito tributário também está muito claro. As informações complementares traz, inclusive, uma legenda com todos o significado de todas as colunas do relatório totalizador. Então, me parece que, no presente caso, em nenhum dos dois autos de infração é o caso de nulidade do feito fiscal. Ok, doutor Michel, quer dizer que não tem relatório de entrada nem de saída, é isso nos autos. Mas a empresa dá a entender que tem. Tudo bem. Dá a entender que teve acesso à informação. Tudo bem. Tá certo. Eu vou perguntar ao relator, só para não ter ideia. A empresa fala de CFOP que está lançado no cupom e CFOP. Como é que o conselheiro tem essa segurança para decidir se não tem como olhar? Só perguntando. Não, estou falando que não é nulo. Não estou falando que é procedente ou improcedente, não. Estou falando que não é nulo. Ok. Então, a palavra está facultada aos demais. Bem interessante aqui mesmo esse ponto que Michel está dizendo, porque na listagem das provas, dos documentos anexados, nas informações complementares, ele só fala no relatório totalizador, né? Só fala nele, e nas informações complementares só fala nele, no relatório totalizador. Como foi que a empresa chegou a essa conclusão para dizer essas partes que o relator acabou de dizer, realmente eu não dá para entender. Agora, que não consta na relação e se na relação que tem nas informações complementares não consta esses relatórios de entrada e saída. Eu acho que caberia aqui, assim, não é só o fato, a gente vem sempre decidindo aqui que quando falta, se eu não me engano, a gente, em várias situações, a gente sugere que seja anexada aos autos essas provas e entregue ao contribuinte alguma coisa, no mínimo, né? Porque, assim, para o julgador, como é que... Eu fico assim, na verdade, eu fico sem me perguntar. Só o fato dele ter dito já regulariza, saneia a ausência de elementos que compõem um levantamento quantitativo de estoque, que é composto por entradas, saídas, relatório totalizador.
Eu estava procurando, enquanto o Michel estava dizendo, eu estava procurando algum sinal, alguma fumaça de que estava em algum canto. Não estou encontrando. Eu peguei o original dos autos, eu peguei o original dos autos, conselheira Ivete, justamente para procurar isso daí, porque, às vezes, na cópia digitalizada, a gente pode, né, passar em branco alguma coisa que esteja muito escura, a gente não lê, mas, de fato, o que tem é só a referência que a autuada faz aos dados de notas fiscais, de documentos fiscais de entrada e saída. Assim, se a gente for tratar da forma como a gente vem tratando os demais casos que são iguais, né, a gente sempre, ou quando não declara nulidade, algum caso ou outro, pedindo, eu considero que isso aí é uma situação que é possível de ser sanado, sabe? Aquela velha prática aquele artigo que diz que quando tem uma omissão e que seja possível de sanar, não sei se seria o caso, mas sei que aqui a Quarta Câmara já anulou muito casos de falta de entrada e de saída, assim, quando não está nos autos, até porque a prova não é só para o sujeito passivo fazer sua defesa, é para o convencimento, né, do julgador. Então, eu acredito que tenha, porque ele não vai chegar a um resultado final sem ter usado essas informações de entrada e saída. Mas, a meu ver, o processo tem que ser formalizado com todos os elementos que é necessário, né? Doutor Rafael? Realmente, eu entendi até a preocupação do conselheiro Michel, porque parece dar a entender que o contribuinte teve acesso aos relatórios, o fiscal elaborou os relatórios, mas não os juntou ao processo, né? E, de fato, tem os relatórios totalizadores, mas os relatórios das entradas e saídas não estão compondo os autos. E realmente tem precedentes no sentido de nulificar o procedimento pela ausência desses relatórios. Agora, eu indago se não seria o caso de... Mas aí, ainda que se fizesse uma diligência, o feito já tramitou pela primeira instância sem documentos essenciais, né, ao processo. Então, realmente, eu vejo com preocupação esse dado trazido pelo conselheiro Michel, realmente não tinha, né, porque eu acreditava que estava dos autos, mas ele já trouxe a informação de que, em acesso aos autos físicos, também não identificou esses relatórios, né? Então, de fato, eu creio que seja seguir os precedentes desse colegiado, que é pela nulidade do auto de infração, né? Bom, senhores, está facultado aí, doutor Alexandre, doutor... Doutor presidente, eu entendo, conheço os precedentes, evidentemente, dessa Câmara, mas no caso concreto, como eu imagino, percebo, na realidade, que não houve prejuízo, porque se a gente fosse sanear e trazer as informações para o contribuinte, ele já esteve, porque ele já faz a manifestação a respeito. Então, eu acho que esse caso ele é sui generis, e por isso eu entendo que a gente deveria afastar a nulidade. Senhores, está em debate, certo? Se não achar que não tem necessidade de debater... Um minuto só. Conselheiro Michel. Pois não. Está com processo físico aí, tá, conselheiro? Estou. Tem aquele relatório de documentos entregues, que às vezes a fiscalização anexa tem?
Tem sim. Ou a descrição no AR dos documentos que seguiram, alguma coisa? Tem aqui sim. Só um segundinho. A ciência do auto de infração foi por AR. Aqui depois da defesa. Vê aqui que página está aqui que eu coloquei. 53. Ó, que diz não AR é só o número dos autos, o número do termo de conclusão, informações complementares e anexos. Às vezes esses anexos vêm numa listagem, alguma coisa diferente, tem não? O que tem no documento de protocolo de entrega de autos de infração e documentos ao supervisor são o ato designatório, termo de início, termo de intimação, termo de conclusão, informações complementares, relatório totalizador e aviso de recebimento e termo de conclusão. Também não faz referência a nenhum CD, nenhum relatório de saídas e de entradas e de inventários. Interessante, Michel, que nas informações complementares ele diz que tem, né, o relatório totalizador e coloca 30 folhas. E que é exatamente as 30 folhas do relatório totalizador. Quer dizer, então, assim, eu não vejo diferente, não, sabe? Eu vejo que um relatório quantitativo de estoques, ele não tem... Eu fico muito triste quando eu vejo eu vou ser sincera, quando eu vejo uma ação fiscal que chegou a um resultado, que tem o resultado final e que não tem os elementos que compõem esse levantamento. Então, assim... Nós sempre aqui, todos os precedentes aqui foram de nulidades, porque a própria empresa, na sua defesa, diz filtrar, ele diz tudo isso, diz. Mas o julgador não enfrenta, não tem como a gente analisar, não tem como mandar para uma perícia. Vamos dizer que a gente dissesse assim, não tem, mas vamos pedir a perícia. Onde é que a perícia ia olhar? Teria que diligenciar pedindo ao contribuinte. Eu só vejo uma saída, ou nulidade, duas, ou nulidade, ou se a gente aclamar o artigo da nossa lei, que diz quando é possível de sanear, desde que seja feita a reabertura de prazo, com base nesse artigo, pedir para que fosse solicitado do agente fiscal os relatórios, entregue à empresa, reaberto o prazo, toda aquela lógica que vocês já sabem que a gente já debateu esse artigo aqui, que muitos entendem que não aplica, outros, eu entendo que poderia ser discutido isso, mas assim, não tem como a gente analisar as questões trazidas, nem ter a certeza de que esse levantamento está correto sem ter os elementos que compõem. Isso aí, para mim, tá claro, independente dela dizer ou não dizer, um processo administrativo tributário, ele se pauta pelas formalidades que são próprias dele, que são as provas completas. Então, o máximo que a gente pode fazer é sanear. Se a gente entender, dá para sanear a essas alturas? Poderia, mas fora isso... Me parece, assim, eu acho que não há nulidade do julgamento singular, da mesma forma que não havia no primeiro processo. Me parece que não há prejuízo à parte, então não há por que declarar nulidade, mas eu entendo sim que é o caso de enviar para a perícia, solicitando que o contribuinte traga os elementos aos quais ele faz referência, tanto na impugnação como no recurso ordinário, e a partir daí se identifique e se exclua aquilo que tiver com erro. Solicitando ao contribuinte?
Ao contribuinte? É porque o contribuinte, né, que diz que está repetido. Não é o contribuinte que diz que está repetido. Mas as provas é o fiscal que tem que constituir. Eu não posso voltar. Mas o contribuinte, na minha visão, ele teve acesso a isso e não teve nenhum prejuízo. Então, tá bom. Então, para mim, eu já estou convencido que não tem como seguir, não. Porque Roberto, jogar para ele o problema, eu já acho que não cabe. Estou vendo aqui, presidente, as folhas 86 do recurso, ele fala em uma mídia anexa. Essa mídia não existe. Não existe nos autos. O fiscal não anexou os autos. Aí quem faz referência, senhor presidente, é o próprio recurso e na impugnação. Tanto no recurso como na impugnação, o doutor Roberto está lendo agora. Ele faz referência, o autuado, a uma mídia anexa, que é onde estaria esses arquivos em que ele manda a gente filtrar. Mas só que não existe essa mídia anexa também nos autos. Eu acho que nem a defesa anexou, nem o contribuinte. Nem o contribuinte. Nem o acusador lançou, informou, certo? Nem o contribuinte. O que aparenta, que até pode ser que o contribuinte tenha recebido ou tenha feito o levantamento por conta própria, certo? A gente não tem essa certeza, certo? Pelo que os autos relatados, certo? Mas me parece que também a Câmara não tem elementos, certo, para decidir. Porque, ora, a empresa ela diz assim, pelo que eu escutei você falar, doutor, ela diz assim, olha, tem notas fiscais aí de saída em cupom, que está sendo lançado também a nota fiscal de saída e nota fiscal. Se você pegar os autos do processo que você está em mão, você tem como verificar se isso aconteceu? Só se solicitar essa informação ao contribuinte. Mas como é que você tem certeza se o contribuinte lhe entregar, se foi o que o fiscal fez? Essa é a minha pergunta que eu faço, porque dentro dos elementos, certo? Se for apresentado um relatório totalmente diferente, essa é a pergunta que eu faço, e aí, mas quem vai decidir é vocês. Estou só questionando alto para poder pensar, certo? E eu acho que já está bem debatido, e eu queria, nós vamos já passar para a votação, em relação à nulidade por ausência. Senhor presidente, eu ainda não falei. Doutora Nelson, por favor. Desculpe. O seu doutor Roberto também, acho que estava levantando a mão. Falou. Já falou? Assim, eu vejo que o objetivo, quando a gente anula, é garantir que não haja cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. E realmente ele é muito específico quando ele fala o nome da planilha, fala as notas, fala o produto. Então, realmente, alguma coisa ele recebeu. Eu acho que aqui caberia diligenciar não ao contribuinte, mas ao fiscal apenas. E indagar a ele onde estão essas planilhas, que ele pode, por esquecimento, não ter anexado, mas ter elaborado, e aí, se ele não apresentar, aí sim. Mas aqui, anular por cerceamento de direito de defesa, quando a defesa é realizada, porque aqui qual é o motivo da planilha? Não é a falta de provas, o relatório está feito. Mas por que além do relatório se exige também os relatórios de saída e entrada, para que o contribuinte tenha posse das notas que ingressaram no levantamento e, com base nelas, ele faça a defesa. Aí o contribuinte faz isso, com base nas notas da planilha que ele recebeu, chamada aqui de saída, ele denomina que o nome da planilha é saída emitida 2013. Então, ele sabe aqui as operações a que se refere, e o nome da planilha cita. Então, assim, eu acho muito complicado anular, ele está aqui, planilha denominada saída emitida em 2013, na coluna C da planilha denominada cupom fiscal 2013. Ambas pela cor vermelha, detectando não sei o quê, e aí ela fala realmente na mídia. Era justamente fazer, porque também eu vi
e aí o conselheiro Michel talvez possa confirmar, parece que não existe o AR físico, eu vi só aqui o AR de intimação, como se fosse só como se tivesse sido extraviado esse AR, aí tem só a questão da ciência, como se fosse um pré-postagem, né, doutor Michel, que eu vi aqui procurando nos termos do AR, eu não vi o AR em si, eu vi um termo de postagem dos Correios, como se tivesse sido extraviado esse documento. No processo o final 798, o AR está nas folhas 55, mas é só uma cópia. E o AR cita os 2 autos. E no outro processo, no 799, o AR está nas folhas 53, mas também é só cópia. Agora, se a gente for ver, no termo de conclusão, existem 4 autos de infração. Então, é possível que o AR original esteja em um dos outros 2. Ou a planilha e o CD, né? É verdade. Eu acho que seria mais prudente, para não cometer aqui um erro, depois de desabar uma reclamação junto à CONAT, de que não foi solicitado, seria indagar, né, ao fiscal que ele apresente essas planilhas que ele elaborou à época da fiscalização, porque, assim como o presidente alertou, é necessário que se tenha os dados que ele trabalhou, né, não o que a empresa apresentou. Olha, esse negócio do conselho, a reclamação do conselho pode até vir, mas não pega. O conselho ele volta pelo processo. Reclamação e ouvidoria, corregedoria, isso não cabe aqui, porque é um órgão colegiado, certo? Com a procuradoria presente, certo? Então, nós não podemos. Vota-se com a consciência do que se está votando com o devido processo legal, certo? Se mais na frente nós estamos jogando 2 julgamentos, 2 processos, aí mais na frente detectou-se que isso aqui existia em outros processos, pode até acontecer isso e você dizer, mas julgamos errado em relação ao quê? Ao processo, existia no processo que vocês estão julgando isso, então nós não podemos entrar nisso. Vocês têm que julgar, bom, eu acho que não é nulo, o Michel disse que não é nulo por isso, e ponto final. E a pessoa vai dizer, olha, eu acho que não é nulo, eu acho que é caso de se retornar, ou então eu acho que é nulo, e pronto. E se for da Câmara, não tenho a dúvida, eu não tenho preocupação com isso, porque a gente aqui vota com responsabilidade. É só uma coisa que o doutor Roberto. Retornando, presidente, ele vai à perícia ou como é que ocorre na prática? Não, peraí, senhor doutor Roberto, nós não estamos falando em retorno, não. Nós estamos falando, nós estamos julgando a nulidade. Se não for declarado nulo, depois vai ser julgado. Aí a gente vai ver o que vai fazer. Aí vai fazer. Tá certo? Michel, essa é a coisa. Me tira só uma dúvida. Pois não. Não foi nulo em primeira instância, né? Foi procedente, não é isso? Foi sim. E por que a gente não adota o procedimento de pedir, de mandar para a perícia, pedir que a perícia solicite do fiscal, não é do contribuinte, do fiscal, os relatórios de entrada e de saída, todos os elementos que compõem o quantitativo de estoque. Pode ser também. Uma vez entregue, seja reaberto o prazo na forma do artigo. Pode ser também. Pode ser também. Para a gente tentar sanar, já que nós estamos vendo que a empresa, você pode até no pedido de perícia dizer, considerando que a empresa demonstrou ter tido conhecimento, mas não consta nos autos, né, considerando a necessidade de analisar os argumentos aqui trazidos na impugnação ou no recurso, solicitamos que seja pedido ao agente fiscal esses relatórios, com o intuito de sanar mesmo a omissão desses relatórios. Eu acho que é a melhor saída. Pode ser. Eu acho que isso aí é perfeitamente viável. Não me oponho também, não. Se a maioria da Câmara entender dessa forma, é mais um motivo para não se declarar a nulidade. E aí reforça ainda mais a minha
percepção de como devemos conduzir essa questão da nulidade. Na verdade, assim, é uma nulidade, a meu ver, sanável, certo? Eu discordo, assim, do seu argumento de que não tem nulidade. Para mim, tem nulidade, mas ela é sanável. A diferença que está entre o que você pensa e o que eu penso é essa. Sendo sanável, vamos tentar sanar. Se não sanada, não tem o que fazer. A meu ver, pelo menos no meu entendimento. Pode até você continuar achando que não tem problema, entendeu? Mas a gente tentar fazer o saneamento com base no artigo que me deu branco, que eu sou péssima para decorar, mas é aquele artigo 85, 84, sei lá, 80 que diz que quando as irregularidades e omissões, 84, né? As irregularidades ou omissões, ou auto de infração, são quando passíveis de ser sanadas, deverão ser solucionadas e reaberto o prazo. Então, se não quiser, se a gente não fizer essa parte e não tiver as planilhas, agora eu entendo que é do fiscal que tem que pedir dele, não é pedir do contribuinte. O ônus da prova é da fiscalização, independente dele ter demonstrado o entendimento. Quem é o fiscal, hein, Michel? É o fiscal? Fiscal é lá de Juazeiro. Está aposentado? Cândido. Bom, senhores, se não for suscitada, analisada a nulidade, se os conselheiros entendem, tá certo, que deve ser remetido primeiro à perícia, para ver se tem como sanar esse problema, a gente remete para a perícia intimar o agente da ação fiscal para que seja anexado, ver se ele tem relatórios emitidos à época do fato gerador, certo? Para que sejam anexados, e em momento seguinte traz os autos e aí vocês discutem. Pode até mandar pedir também para a perícia, Ivete, conselheiros, pesquisar também nos outros 2 autos de infração da ação fiscal, né? De repente tem lá um CD que tem tudo, né? Não, pode se for a mesma ação, se ele tiver esse... a mesma ação, né? Pois é. Assim, se for o mesmo tipo de levantamento, é a mesma coisa? Não sei, eu não vi quais são os motivos dos outros 2 autos. Eu só observei no termo de conclusão que não tem ICMS nos outros 2. Eu sei que a gente vota aqui de acordo com a nossa consciência, mas meu cuidado, e eu sempre tive isso como julgadora singular, é em ser prudente quando há outros autos na ação fiscal, porque realmente eu já encontrei partes de planilhas ou de CD em outros, e aí a gente aqui só está com 2. A pergunta é, querem pedir vista para juntar os 4? Alguém pode pedir vista também, e a gente juntar... Bom, será que não é só pedir de perícia mesmo, não, para analisar isso aí? Bom, tem 2 maneiras. Deixa eu tentar pesquisar aqui na internet. Os outros 2, né? Veja aí na intranet os 2 autos de infração, Michel, ver se tem correlação com a autuação. Deixa eu ver pelo menos onde é que eles estão, né? Deixa eu ver onde é que eles estão. Mas independente... Aquele artigo é o 84, parágrafo 1º, né? Isso mesmo. Acho que é meu voto de amanhã que passa por ele. Roberto já está afinado aí nos artigos. Não, é porque é o voto de amanhã, eu acho que é de amanhã. É a pauta 41. Eu acho que mesmo se não for pertinente a mesma acusação, acho que no pedido de perícia se poderia incluir, tanto pedir o fiscal que junte, aqui é uma sugestão que eu deixo aqui, né? Pedir ao fiscal que junte a planilha que ele elaborou à época, e a questão também de o perito verificar, né, nos processos físicos até, não apenas no sistema, mas de fazer essa busca se existe um CD ou planilha pertencente a esse processo anexado. Fazer já que é uma coisa interna, se tiver no CONAT, esses processos, o conselheiro Michel detectar que estejam
É como o conselheiro Augusto, o presidente Augusto diz, o que não abona, né, abona também não vai. A gente ser prudente não vai Não, contra. o ideal é ser prudente. Eu sempre digo às pessoas, o ideal é ser prudente. Eu tiro o aviso é o seguinte: nós não podemos estar julgando aqui todo o tempo com um parafuso na cabeça da gente, certo? Achando que a gente vai votar e que as pessoas vão dizer isso, aquilo outro, porque senão a gente não vai ser julgador nunca. Não, mas não é por esse motivo, não. Eu estou sugerindo pela prudência mesmo, e não é por essa pressão, não é por pressão externa. Às vezes é a pressão, a gente que está como julgamento, a gente tem as pressões internas. É isso que eu digo, nós não podemos ceder às pressões internas e achar isso ou aquilo. A gente tem que julgar de acordo com nossa consciência e de acordo com o processo. Com prudência, com inteligência, com capacidade de discernir uma coisa da outra. Senhor presidente, um dos dois processos, ele se encontra na CEAPRO, Cela de Assessoria Processual Tributária, já distribuído para a quarta Câmara. Michel, eu te pergunto o seguinte: as autuações, tu tem como ver de que são? Só para a gente ver se é estoque. Só se eu entrar na intranet. Não, estoque não deve ser, não, mas eu vou olhar aqui na intranet. Eu já estou na intranet, se quiser que eu veja. Pois vê aí, por favor. Sabe por quê, presidente? Porque a ação fiscal, ela se refere só ao ano de 2013. Não, mentira. É 2012 e 2013, perdão. Pois é, pode ser que tenha em estoque nos outros anos, entendeu? Ele tenha juntado nos demais, e aí, por isso que a gente tem, nesse caso aí, por isso que eu estava querendo ver se tem estoque nos outros, porque aí... Mas mesmo que não tenha, senhor presidente, estoque nos outros, pode ser que no mesmo CD... tenha lá todos os arquivos, né? Acontece isso aí, a gente já viu, né? Acontecer. Não era para acontecer, não, mas a gente já viu bastante, né? Infelizmente. Está exibindo para vocês? Tá, né? Isso a gente já conhece. Pois é, eu digo, mas aqui, ó, o parecer do meu processo de amanhã, ele entende aqui pela nulidade do julgamento de primeira instância. Né? Porque o julgador singular, mas amanhã o julgador singular aí deve ter ido pela nulidade, tá certo? E ele está indo pela junção, alguma coisa desse tipo. Após o autuante, né? Anexar os autos relatórios e tal. Então, se você está no CAF, quando eu puder, eu lhe digo os números dos autos, tá? Desculpa, Roberto. Eu já tenho aqui. Quer dizer, eu já posso Roberto, dizer a gente olha esse outro processo, Roberto. Não tem, eu sei, eu estou só mostrando aqui esses outros que chegou por lá. Um dos processos, o que está na informação termo de conclusão, é o 2017-23778. Ele já foi julgado na primeira instância, ele é referente a entrega, transporte, recebimento de mercadoria acompanhado de documento sem selo fiscal de trânsito. Certo. O contribuinte recebeu de outra unidade mercadoria sem selo. Esse daí está lá na CEAPRO para ser feito o parecer para vir a julgamento na quarta Câmara. Pois é, e o outro? O outro deve ter sido pago. O outro é o 2000... É o 23779. 2017, 23779. Esse deve ter sido pago. Tá quitado. Ele se refere falta de escrituração
Diversas notas fiscais de entrada internas e intraestaduais, falta de escrituração. Na modalidade eletrônica. Tem que ver se tem CD em algum deles, né? Se tem CD em algum deles. Pesquisa aí na... Eu acho que não tem, conselheiro, porque eu pesquisei pelo CGF, assim, na plataforma compartilhada, que tem CD. Eu acho que talvez não vá ter, mas, assim, certeza mesmo, porque é uma plataforma muito complicada de se achar qualquer coisa, de encontrar. Ela começa na sequência CGF, depois reinicia em outro. Não, estava pensando em olhar lá no GED, sabe? Ver no GED se na relação de documentos anexos do auto-infração consta lá um CD. Era mais nesse sentido. Que às vezes tem, né, Ivete? Lá no CD. Aí se tiver um CD... O que vai aparecer também é lá na legislação, né? No GED, que aí vai ter o PDF, exato. puxar de lá, né? Exato. Mas o que está aqui para nós no WebDrive não vem lá do GED, não? Não? Acho que é, Michel. É só incorporar, acho que é só... É o que vem do GED, mas nós estamos querendo ver um processo que não está conosco, né? Que está lá tá lá na CEAP. Tá, desculpa, é que fugiu aí por alguns minutos. Os outros, né? Os outros. Os CDs, eles não estão no GED, porque eu não tenho acesso a essa pasta e os conselheiros teriam que alguém, né, pegar esses CDs ou ir pegar o próprio processo físico. Isso. Mas só para ver se faz referência a algum CD, né, lá no GED. Se no GED faz referência. Se fizer, aí a gente caça. Eu não estou encontrando no GED, não, Michel. Pelo número, ele não aparece os arquivos. Mas independente de estar nos outros ou não, pode né? pedir para o auditor. Independente, pode tentar ser sanado sem estar no outro processo. Porque a previsão porque se tiver CD nesse processo que está na CEAP, aí alguém poderia pedir vistas, e aí a gente pegar o processo lá na CEAP, que seria mais rápido, né? Mas eu entendi o objetivo. Mas se a gente não tem essa resposta, né? Não tem. Acho que melhor... até um pedido de vista ficaria complicado. Complicado, Vamos votar. Votar, né? E ver como é que faz. Aí nós temos, né, a nulidade ou então pedido de perícia, né? Pedido de perícia ou nulidade. Nós temos nulidade do julgamento singular, nós temos pedido de perícia e temos o mérito. Bom, eu indago aí ao doutor Michel. Quer começar pela nulidade de julgamento singular? Pode ser, presidente. Eu entendo que da mesma forma que no primeiro processo da nossa pauta de hoje, os elementos foram apreciados, ainda que sem o detalhamento que poderia ser mais indicado, mas não vejo nenhum prejuízo a ponto de tornar nulo o julgamento singular. Todos os pontos foram apreciados como eu li no relato. Tudo bem. Doutora Dalcília, em relação à nulidade de julgamento singular. Com o relator. Doutor Alexandre. Senhor presidente, desculpa, só perguntar. É o julgamento do auto de infração ou da decisão singular? Da decisão singular, porque o auto de infração, eu não escutei você se posicionando. Como eu não escutei você se posicionando, parece que os conselheiros acham que não há nem nulidade, inclusive, no auto de infração. Não, tudo bem, eu entendi. Eu estou indo pelo... Aí, se não entendem dessa maneira, tá certo? A gente vai botar, ou deixa... Primeiro o seguinte, nós temos que ver, pelo que discutiu aqui, o pessoal, a maioria aqui, pelo que eu estou vendo, entende que tem que remeter os autos para a perícia, certo? Mas para me remeter uns autos desse para a perícia, eu teria que, primeiramente, tá certo? Afastar a nulidade do julgamento singular, tá certo? Segundo, eu não... A doutora Ivete entende que se o fiscal não tivesse esses relatórios
produzidos à época, ela entende que é nulo, pelo que eu entendi a doutora Ivete falando, tá certo? Após a se perícia. Se o fiscal trouxer, pelo que a doutora Ivete está colocando, ela entende que, quando chegar aqui, o fiscal, a empresa trouxe, tem que anular o julgamento singular, tá certo? E retornar os autos ao início do procedimento, para reabertura de prazo, tá certo? É um procedimento todo novo. Pelo menos foi esse o entendimento que a doutora Ivete trouxe, tá certo? Se trouxer os elementos, aí, trouxe os elementos, vai ser feito o que com esses elementos? Vai se conferir o que a empresa trouxe, porque a gente tem que verificar, e aí o doutor Michel já disse que a defesa, o julgamento singular foi respondido, só que eu volto a dizer, a empresa se defende dizendo de uns elementos que tem na autuação. Esses elementos foram respondidos pelo julgador singular, senhores. Certo? Vocês têm que responder isso, porque de maneira genérica. Mas não é genérica, Michel. Ele diz que um CFOP é um CFOP tal, de uma nota fiscal tal, tá lá, não é genérico. A gente tem que... Sabe por que o julgador não respondeu? Porque como é que ele ia responder sem ter os arquivos? Não tem um SUS, é isso que... O nota é aí. Mas aí vocês estão dizendo que ele respondeu. Não, eu não disse, não entrei nem nessa discussão ainda. Na verdade, eu vou relembrar aqui que eu não cheguei nem a discutir a questão da nulidade ou não do julgamento, de primeira instância. Mas, assim, é bem verdade que a empresa trouxe uns argumentos e o julgador não enfrentou aqueles argumentos específicos em que ele diz, é só filtrar isso aqui, ver que está repetido, a redução, o cupom está repetido. Nada disso ele respondeu. E eu acredito que dá a impressão que o julgador nem percebeu que não tinha esses relatórios de entrada e saída. A impressão que se tem. Aí, assim, querendo fazer uma economia processual, que eu não sei se é o caminho correto, que é nem correto, é o mais adequado, para não ter que voltar, anular o julgamento, voltar para o julgamento. E será que não caberia a gente aqui mesmo converter em perícia, aí onde eu entrei com a sugestão, converter em perícia, pedir para entregar esses arquivos, se entregues, pedir para reabrir o prazo, aí a gente anula o julgamento, volta para lá para poder fazer a reabertura de prazo. Então a proposta da doutora Ivete é diferente da então o presidente não iria declarar nulidade, nem botar para julgamento de nulidade do julgamento singular, nem outra coisa. Essa é só botar para perícia. Só tentar sanar. É isso que os conselheiros entendem? Senhor presidente, só uma consideração, porque, só para não dar um nó na minha cabeça, porque, assim, na hora em que a gente fecha um consenso aqui de remeter para a perícia, para trazer a prova da acusação, nós estamos dizendo justamente que o auto de infração não tinha prova e que a decisão e que o argumento do recurso ordinário de que a decisão de primeira instância não apreciou seus pedidos porque não tinha prova para apreciar. Uma coisa está linkado à outra, né? Então, é isso que eu não estou conseguindo encontrar uma solução, e não a nulidade em si do auto de infração por falta de prova. É como se alguém me desse uma multa de trânsito e me desse o auto de infração e dissesse, olha, você cruzou aquela avenida no sinal vermelho. E eu disse, tudo bem, vamos ver a prova. Não tem a prova, mas está aqui o auto de infração. E nós estamos exatamente nesse caso. Só que no caso aqui, conselheiro, se me permite uma parte, é como se o senhor não tivesse recebido, mas tivesse dito, olha, nesse horário eu não estava nessa avenida tal, eu estava na outra avenida tal. Então, o que o contribuinte fez... É uma peculiaridade nesse caso mesmo. Nesse caso aqui, é como se eu tivesse respondido a sua defesa, nesse exemplo que o senhor usou,
certo? Mesmo sem estar com as provas. Eu entendo, Dalcília, mas é porque nós temos, assim, nós temos uma premissa diferente, né? Eu sempre vou estar aqui suscitando para vocês que o auto de infração, ele só tem validade quando ele é uma peça acusatória. Então, o contribuinte, entre aspas, ele não cometeu a infração até que o auto de infração constate e prove isso. Quando o auto não tem isso, eu não posso acusar. Então, a premissa de alguns colegas é que, mas também não posso dizer que ele não fez. Pelo contrário, eu não posso dizer que ele fez essa infração. Então, se o auto de infração não tem um termo de entrada, não tem um relatório de entrada, não tem um relatório de saída, eu não consigo nem dizer qual foi a metodologia do auditor, se ele excluiu o CFOP de mostruário, o CFOP que não tem movimentação de estoque, por exemplo. Então, é uma coisa assim, nós estamos diante tentando corrigir nós estamos tentando corrigir o auto de infração, a verdade é essa, né? Tentando salvar o auto de infração, onde o auditor, infelizmente, o colega auditor, e aí a grande questão é, podemos trazer uma prova emprestada de outro processo para validar este? Aí eu tenho que ouvir o doutor Rafael sobre isso, se for o caso. O outro processo nem tem, não tem também. O outro processo não tem. Eu suscito de nulidade, suscito de ofício, se for o caso, a nulidade do auto de infração, por falta de... Não precisa suscitar de ofício, não. Já é suscitado no recurso. O conselheiro Alexandre, eu até entendo as peculiaridades desse caso, mas nas minhas reflexões eu até pedi uma parte, e eu entendo que, de fato, deve-se aplicar os precedentes dessa Câmara pela nulidade. Porque, declarando a nulidade, num eventual refazimento, né, se pegam esses relatórios, o fiscal pode ser instado a juntar esses relatórios, não sei se eles realmente existirem, né, porque a gente está partindo de uma hipótese, né, a gente não tem nenhum dado concreto. Se você for analisar o auto de infração na relação, a relação ele só lista o relatório totalizador, ele não fala dos relatórios de entrada e saída, né, então eu já me posicionei pela nulidade, de fato, não tem problema. Realmente não estou entendendo nesse sentido. Vamos votar, senhor presidente? Vamos votar, sim. Vamos votar, sim. Doutor Michel, como vota em relação à nulidade do auto de infração? Senhor presidente, eu entendo que não houve prejuízo e, de acordo com a lei do CONAT, nulidade que não causa prejuízo não deve ser declarada. Então, eu afasto o pedido de nulidade do feito fiscal. Doutora Dalcília. Eu também entendo que aqui se trata de a prova, há indícios fortes que a prova foi produzida, só talvez não juntada, e precisa ter essa certeza se ela existe. Eu vou com o relator, afasto. Doutor Alexandre. Senhor presidente, peço vênia para divergir do relator e abra divergência para acatar o pedido de nulidade do auto de infração, por ausência de prova. Doutor Roberto. Eu sigo o relator, presidente. Doutora Ivete. Bom, quando eu propus aí eu voltar para a perícia, com base na legislação, uma tentativa, né, de sanar, mas, diante das dificuldades, né, de saneamento, tudo, eu me acosto ao primeiro divergente, Alexandre Linhares, de acordo com os precedentes dessa Câmara. Bom, doutor Michel votou o afastamento da nulidade do auto de infração, a Dalcília também, e o Roberto também, é isso, Roberto? Você também afasta? Eu estou na expectativa de que ele, no mérito, que no próximo passo ele seja enviado à perícia. Foi o que eu entendi dos pronunciamentos aqui. Bom. Por isso que eu estou afastando a nulidade, para que ele seja enviado à perícia. Bom, então, foi com maioria de votos, foi afastado a nulidade do auto de infração, entendendo que
que não houve não houve nulidade da autuação na infração, certo? Nos resta agora o pedido de nulidade do julgamento singular, certo? E aí nós vamos perguntar aos conselheiros também. O julgamento singular, o que é que a empresa diz? Que ele não enfrentou todos os elementos, não é isso? Isso. Bom, doutor Michel, como você vota em relação à nulidade de julgamento singular? Eu acho, senhor presidente, que não houve nulidade. Houve um erro na apreciação dos fatos, mas não a ausência da apreciação deles. Ok, doutor Michel. Doutora Dalcília. O relator. Doutor Alexandre. Presidente, então eu peço licença ao relator para abrir divergência, no sentido de que eu entendo que houve, então, nulidade da decisão de primeira instância, porque ela deixou de apreciar o pedido da impugnação por falta de documento no próprio auto de infração. Pronto. Doutor Robério. Com o primeiro divergente. Ok. Doutora Ivete. Desculpe aí, eu perdi o foco, o celular aqui tocando, e eu queria desligar. Bom, deixa eu falar aqui. Foi o primeiro divergente, foi o Alexandre disse que houve a nulidade de julgamento singular porque ele não respondeu os itens, e o Roberto acompanhou a nulidade de julgamento singular, tá certo? Porque não enfrentou os elementos da quantidade na autuação, porque não tinha nos documentos para isso. Certo. Eu acompanho o voto divergente com a mesma coerência que o julgamento não realmente enfrentou as questões pontuais especificadas na defesa. Entendo que realmente não teve motivo, assim, foi frágil, né, a peça de julgamento, nesse sentido. Também pela nulidade. Só por uma questão de ordem, aí, no caso, vai se voltar esse processo ao julgamento sem as planilhas, é o que vai... Na verdade, o julgamento do auto-infração, a nulidade do auto-infração, eu não vou nem proclamar, para não interferir. Não, senhor presidente, eu acho que o senhor está gravado, eu acho que o senhor tem que proclamar. Não, eu não posso proclamar, não, Michel, porque mesmo estando gravado, eu não posso interferir no julgamento singular, tá certo? Vai voltar em todos os seus efeitos, tá certo? Eu estava entendendo que a nulidade, como tinha passado a nulidade do julgamento singular para não ter, tá certo? Do auto-infração, se eu declarar a nulidade se eu declarar como foi a nulidade da autuação, eu não posso remeter o processo nem totum para a defesa, para o julgador singular falar, tá certo? Então, nós vamos encerrar os dois processos com a nulidade do julgamento singular, retorno dos autos, tá certo? Para a instância singular, para que sejam enfrentados todos os elementos. E aí, doutor Alexandre, por favor, na resolução, tá certo? Você vai ficar como primeiro voto divergente vencedor, não é isso? Dos dois processos, coloque, pelo menos, em especial, em que é que o julgador singular deixou de se pronunciar, tá certo? Porque me parece que a empresa fala sobre algum CFOP, alguma coisa, eu acho que ficar claro de que pelo menos, para poder não chegar lá no julgador singular e ele tratar isso, tá certo? E assim, quando vier de lá, quem sabe o julgador já não faz esse pedido de perícia e traz o processo já mais completo, e aí a gente, tá certo? E aí, quando vier de lá para cá, Michel, por exemplo, se o julgador singular pedir esses processos e não tiver tá certo? Ele resolve lá, né? Ele vai encaminhar por lá, né? É por isso que a gente não pode declarar nulidade. Não, está perfeito, senhor presidente. O senhor tem toda a razão. Ok? Sim, sim. Pronto, a decisão foi por... O parecer era de quê, Michel? De retorno? Era pela procedência. Pela procedência, em desacordo com o parecer. Doutor Rafael,
em relação ao retorno dos autos à instância singular, como é que se manifesta? De acordo, presidente, de acordo com a... Pronto, em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão pela douta. Ô, Ana Paula, deu para compreender aí o que é que eu repita alguma coisa? Não, presidente, acho que está assim, viu? Dá, né? Então, os dois últimos autos, dois últimos processos são nulidade de julgamento singular por não ter enfrentado todos os elementos contidos na defesa. De acordo com o parecer, né? É assim? Não, em desacordo com o parecer, mas de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela Procuradoria. É porque o outro é que o parecer era a favor de nulidade, né? Não é isso. Obrigado a todos, desculpe aí a gente fica todo tempo tentando ajudar, tá certo? E até amanhã, mesmo horário, vamos dar para o encerrado nossa sessão. Obrigado a todos e até amanhã. Bom dia, boa noite, né? Boa noite, né? Até amanhã. Tchau. Tá, tchau. Foi jóia, viu? Foi bom, né? Michel, tu pode